A paz do Senhor, irmãos da Igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Os irmãos que são cristãos verdadeiros, não os falsos e os fingidos, se é que são cristãos. Então esta palavra de hoje vai ser dirigida a todos os irmãos da Igreja. Quando eu estava morando na rua, na barraca, eu ficava escrevendo, ficava lendo a Bíblia, ficava meditando, ficava fazendo as minhas orações. Então eu escrevi muitas coisas, porque eu não tinha nada para fazer. Então eu tenho bastante material para poder fazer vários vídeos, centenas de vídeos. E faz tempo que eu não escrevo, porque eu gosto de escrever muito, porque daí eu consigo me conectar com o mundo da luz, com o reino dos céus. Daí eu consigo a luz que está no segundo e terceiro céu, estando na superfície do primeiro céu, que é o céu das trevas, da escuridão. Nós vivemos no mundo carnal. Então eu vou usar um trabalho que eu fiz, mas eu vou fazer diferente. Eu escrevia pensando num contexto. Só que agora, pelo poder de Jesus Cristo, eu vou usar essa escritura que eu escrevi e formar um outro contexto utilizando o texto dos evangelhos da Bíblia, para mostrar o poder de Jesus Cristo que está em mim. Então eu vou começar falando sobre a questão de vozes, porque quando eu estava na rua, eu fui diagnosticado com problema de esquizofrenia pelo médico psiquiatra. Eu passava na consulta e ele me examinou e constatou que eu era doente mental. Então, o esquizofrênico, ele ouve muitas vozes. Então, eu escrevi assim: não deve-se seguir as vozes que estão dentro de nós. Temos que seguir e obedecer a palavra e a voz de Deus, com D maiúsculo. Então, vou usar só os textos e as indicação que eu escrevi nos meus cadernos utilizando a Bíblia. Então, hoje eu vim com esse pensamento de falar sobre as coisas lícitas e também as coisas ilícitas. Então, vou usar agora o texto que está escrito na Bíblia de 1 Coríntios, capítulo 6. Vou começar pelo versículo 12, que está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, fazendo a conexão com esses pensamentos iniciais, podemos ver que Jesus está me falando que todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu tenho que prestar atenção nas coisas que estão me falando, ou seja, as vozes que estão dentro e fora de mim
que estão me perturbando, porque estas vozes não são vozes do bem, são vozes do mal. Então nós temos que seguir a voz do bem, que é do Deus Pai e do Deus Filho, e ignorar e rejeitar as vozes do mundo, que são do mal. Então nós temos que ter este discernimento, porque todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas convêm. Então, eu tenho que seguir a voz do bem, não a voz do mal. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, a gente não sabe distinguir qual que é a voz do bem e a voz do mal. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, receber o Espírito Santo, a gente consegue discernir, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, porque a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados só utiliza a Bíblia cristã protestante, 66 livros da Bíblia. Não utiliza outras fontes de conhecimento, porque o poder está na mão dos cristãos, dos santos. Então nós temos a palavra legítima e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de outras obras da lei que já foram abolidas, ou de outras obras mundanas, que são escrituras que não são inspiradas, como está escrito em 2 Timóteo. Então, no versículo 13, está escrito assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Versículo 13, capítulo 6 de 1 Coríntios. Deus com D maiúsculo, porém, aniquilará tanto um como os outros. O que significa este texto da Bíblia, este versículo, no sentido figurado? Significa que todos os alimentos, tudo aquilo que eu estou ouvindo, as vozes, tudo aquilo que eu observo com o olho, eu consumo, são alimentos, tanto alimentos mundanos como alimentos que são profanos, que são alimentos do mundo. Então, por isso que os alimentos são para o estômago, no sentido literal, agora. Porque tudo que entra pela boca não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca dele. Porque o que entra pela boca sai pelo estômago, sai pelo intestino. E o que contamina o homem é aquilo que sai dentro do coração dele, que passa pelo pensamento e sai pela boca. Então, este alimento a gente tem que evitar, como Deus está dizendo aqui, no versículo 13 do capítulo 6 de 1 Coríntios, que ele aniquilará tanto um como o outro, como os outros. Ou seja, Deus ele aniquilará o alimento que o ser humano está produzindo de modo errado,
que são as palavras indevidas, profanas, que contrariam a religião, a minha religião, do Evangelho, que é falta de respeito devido às coisas sagradas, esta profanização, porque as pessoas que produzem esse alimento oral, esse alimento carnal, está deteriorando aquilo que eu acredito. Então Deus, está escrito aqui, como eu sou representante do Deus verdadeiro, Ele irá aniquilar tanto um como o outro, tanto as pessoas que fazem o mal, como o alimento que eles produzem, que são podres. É isso que está dizendo no versículo. Porém, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, Gálatas, 1 Timóteo, capítulo 5 e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te. Conjuro-te. O que significa esta palavra? Significa que Jesus está revelando para o apóstolo Paulo que existe uma conspiração dentro da igreja cristã. Por isso que nós estamos sendo bombardeados, atacados por todos os lados, comprovando que existe uma conspiração dentro da igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Por isso que não podemos ser parciais, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 21. Repetindo, conjuro-te. Conjuração significa maquinar, incitar, conspirar, insurgir-se, filiar-se numa conspiração. Então tem pessoas que estão fazendo tudo isso para denegrir a minha imagem e a imagem da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então Paulo estava revelando aquilo que estava acontecendo na igreja, no exato momento que Paulo estava sendo o porta-voz de Jesus Cristo, no Evangelho da verdade, da justiça, como está escrito na palavra de Deus na Bíblia Sagrada, que nós temos. É a nossa Bíblia. Então nós acreditamos e confiamos na nossa Bíblia. Não importa se ela esteja alterada, se ela esteja incorreta, mas para nós que somos fiéis, porque nós acreditamos, nós somos crentes, nós, bilhões e bilhões de cristãos evangélicos espalhados no mundo inteiro, independente se a doutrina, se a denominação seja diferente uma da outra, mas a Bíblia é a mesma para todos. Então, existe uma conjuração, uma conspiração dentro da nossa religião cristã, tanto dos inimigos que estão de fora como os inimigos que estão de dentro. Então, Paulo, ele fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te diante de Deus, com D maiúsculo, e do Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, e dos anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? Nós, os cristãos, os filhos de Deus, os verdadeiros, os que estão aqui
falando e pregando com toda a justiça, com toda a glória, com todo o poder a palavra do nosso Deus Pai. Porque nós temos uma organização que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, não pela em totalidade. Por quê? Porque nós somos prevenidos. Nós guardamos aquilo que está escrito na Bíblia. Nós não misturamos a Bíblia com textos do mundo que são imundos. Não fazemos esta profanação. Não cometemos heresia. Nossa doutrina não é contrária ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé. Nós não abandonamos a nossa fé, como muitos fazem por aí. Então, voltando ao versículo 21. O que nós temos que fazer para corrigir isso e ficar longe destas pessoas que estão infiltradas dentro da igreja? É negar a vida na terra, como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, qual que é o penhor? Qual que é o penhor do corpo? O penhor do corpo é o espírito com E maiúsculo. É esse espírito que habita dentro dos cristãos, que os outros povos, as outras raças, os outros credos, as outras nacionalidades, eles não têm esse espírito com E maiúsculo. Porque esse espírito com E maiúsculo era dado para os sacerdotes, judeus e israelitas, para os reis com R minúsculo dos judeus e israelitas. Por isso que eles eram poderosos na época de Davi, Salomão, para a nobreza, os ricos, os príncipes, os nobres. Mas para o povo não existia este poder, este penhor do espírito. Mas hoje é diferente. Hoje Deus mudou todas as coisas. Está escrito na Bíblia Sagrada dos cristãos. Essa Bíblia que eu estou revelando aqui para o mundo. Porque eu sei que existem bilhões de pessoas no mundo, mas nem todas são cristãos. Por isso que eles não entendem a nossa religião. Mas a nossa religião está sendo bombardeada pelo inimigo. Então nós estamos revelando como Paulo revelava. Então o penhor do Espírito que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 14, é a herança da possessão na redenção adquirida para louvor da glória de Deus, que é Jesus Cristo. Para você acreditar em Jesus Cristo, você não basta só acreditar em palavras ou em obras.
ou em pensamentos, você tem que fazer tudo aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento já foi abolido. Então, uma das condições para que você adquira o penhor do bem, que é o Espírito com E maiúsculo, está em 1 Coríntios, capítulo 9. Outra condição adquirida está em Efésios, capítulo 5, versículo 9, 10 e 11. Versículo 11 de Efésios, capítulo 5. E não comuniqueis com as obras infrutuosas dos que com as obras infrutuosas das trevas. Repetindo, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Está vendo? É o que nós estamos fazendo. Estamos condenando a atitude, o pensamento, a audácia, a heresia, a profanação, o sacrilégio, que é o ultraje. Ultraje, estão ultrajando as pessoas cristãs como eu, que são sagradas e veneradas perante a nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles rejeitam Jesus Cristo, porque eles estão amaldiçoados, porque eles não têm o Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque, que é o sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, que é a ordem que está em vigor no mundo atual, que é o mundo cristão, não é o mundo mundano, dos escribas, fariseus, das pessoas que eram sacerdotais na época do Antigo Testamento, do povo judeu israelita, que agora eles se transformaram em gentios, porque Paulo diz que tanto judeus como gregos, eles são pessoas do mundo, porque eles rejeitaram a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estão rejeitando até hoje, deturpando, profanando, falando coisas da doutrina que são contrárias ao pensamento definido pela igreja cristã. Então vamos terminar por aqui e depois nós continuamos mais fazendo vídeos falando sobre vários assuntos concernentes ao nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, não o anticristo que todo mundo segue. Fica com Deus, Deus abençoe e abraço.